Vi o ponto vermelho no peito de Sofia meio segundo antes de o meu corpo se mover, tomando uma decisão que o meu cérebro ainda não tinha assimilado. O estrondo da espingarda rasgou o ar outonal quando me atirei contra o seu pequeno corpo, e a bala que deveria ter destruído a coluna de uma criança de 6 anos enterrou-se no meu ombro, incandescente e definitiva. O pavimento aproximava-se rapidamente de nós. Torci-me no meio da queda, segurando a cabeça de Sofia contra o meu peito, absorvendo o impacto na minha anca. Aquela que não tinha a lesão antiga, aquela que ainda funcionava bem. O seu grito perfurou os meus ouvidos, agudo e aterrorizado, mas inteiro, vivo. Fica lá baixada, ofeguei, pressionando o rosto dela contra a minha clavícula. A minha visão ficou branca nas bordas. A dor era algo vivo, devorando a minha omoplata e irradiando pelo meu braço em ondas. Não se mexa, querida. Não olhe para cima. À nossa volta, o caos irrompeu. Os pais gritavam. As portas dos carros batiam. Alguém gritava para ligar para o 112. Mas mantive o meu corpo curvado sobre Sofia, examinando o telhado do outro lado da rua, onde tinha visto o clarão do cano da arma. Agora, nada. Apenas o céu de outono e a fachada de prédios caros. Desaparecido. O atirador tinha desaparecido e eu estava a sangrar na Quinta Avenida, enquanto uma criança do jardim de infância chorava na minha blusa estragada. Menina Natalie. A voz de Sofia era tão fraca. Menina Natalie, está a sangrar. Eu sei, querida. Tentei sorrir. Não consegui. Mas você está bem, é isso que importa. As portas da academia se abriram. Madame Corrine apareceu, toda elegante e horrorizada com sua blusa de seda creme e colar de pérolas, com o telefone já encostado no ouvido. Meu Deus, Natalie, alguém chame uma ambulância. Afastem-se todos, deem espaço para eles. Sua voz cortou o caos com a mesma autoridade que ela usava no estúdio. Senti um alívio momentâneo por alguém competente estar a lidar com a situação, porque eu certamente não estava. A última coisa que registrei antes de a escuridão me tomar foi a mãozinha de Sofia a apertar a minha e o som das sirenes a cortar a tarde dourada de Manhattan. Acordei com o cheiro de antisséptico e o bip constante das máquinas. Hospital. Eu estava num hospital. O meu ombro estava a arder, mas agora de forma distante, amortecido por qualquer coisa que tinham injetado nas minhas veias. Tentei sentar-me e imediatamente me arrependi. Devagar. Uma enfermeira apareceu ao meu lado, de meia-idade e competente. Tem sorte. A bala atravessou, não atingiu os vasos principais. Vai ficar bem. Sorte, claro. Sofia, grasnei. A menina? Ilesa. Fisicamente, pelo menos, nós. A enfermeira verificou a minha intravenosa com eficiência experiente. Salvaste-lhe a vida. A polícia quer falar contigo e... Ela hesitou. Algo incerto cruzou o seu rosto. Há algumas pessoas à sua espera. Que outras pessoas? Ela não respondeu. Apenas me lançou um olhar que poderia ser de pena ou de aviso, depois desapareceu por trás da cortina. Tive talvez 30 segundos para processar isso antes que a porta se abrisse novamente. O quarto mudou. Era a única forma de descrever. Num momento, eu estava sozinho com máquinas, luzes fluorescentes e o silêncio institucional de um hospital à noite. No momento seguinte, o ar parecia mais pesado, carregado com algo que eu não sabia nomear. 2 homens entraram primeiro. Não eram médicos, não eram policiais. Moviam-se como dançarinos, não como predadores. Fatos caros que não conseguiam esconder as armas que eu sabia que estavam lá. Um posicionou-se junto à porta. O outro varreu a sala com os olhos, categorizando saídas e ameaças num único olhar. Depois, entrou. Alto, cabelo escuro cortado com precisão, começando a ficar grisalho nas têmporas. Um rosto que seria bonito se não fosse tão cuidadosamente inexpressivo, todo ângulos acentuados e expressão controlada. Vestia um fato preto que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 6 meses e comportava-se como um homem que nunca precisara de levantar a voz para assustar alguém. Eu deveria ter medo. Em vez disso, o meu coração começou a bater em um ritmo completamente diferente. Um ritmo que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com a maneira como os olhos dele se fixaram nos meus e não se soltaram. Olhos escuros, infinitos, do tipo que viam tudo e não revelavam nada. Natalie Pierce.
A voz dele era baixa, precisa. Não era uma pergunta. Ele já sabia o meu nome. Provavelmente sabia tudo sobre mim. Sabe quem eu sou? Engoli em seco. A minha garganta parecia lixa. Não. Sou Vincenzo Rinaldi. Ele aproximou-se da cama, não de forma ameaçadora, apenas deliberada, como se cada passo fosse calculado 3 movimentos à frente. Sofia é minha sobrinha. Oh, oh Deus. Eu tinha ouvido esse nome sussurrado em certos círculos. Todos em Nova York tinham ouvido, se prestassem atenção ao tipo certo ou errado de notícias. Magnata do setor imobiliário, diziam em público. Mas os rumores por trás eram mais sombrios. Ligações com famílias que não apareciam em nenhum papel timbrado corporativo. O tipo de poder que não vinha de reuniões de diretoria. Ela está bem? Consegui perguntar. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ser interpretado mais real. Humano. Por sua causa, você foi mais rápido que a minha equipa de segurança. Como? Eu vi, parei. Tentei organizar os meus pensamentos através da névoa dos analgésicos. Eu vi o reflexo, na janela de um carro do outro lado da rua, a mira telescópica, e então a mira a laser, apenas por um segundo antes de... Apontei fracamente para o meu ombro. Eu dançava, profissionalmente antes. Enfim, reflexos rápidos. Dançava. Ele percebeu imediatamente. Claro que percebeu. O que aconteceu? Um acidente, há 2 anos. Não queria falar sobre isso. Não queria ver pena naqueles olhos escuros. Agora dou aulas, na academia. A academia da Madame Corinne. A maneira como ele disse o nome dela fez-me olhar para cima bruscamente. Havia algo ali. Não era calor humano. Conhece-a? Ela deu-se a conhecer desde que a Sofia se matriculou. Vincenzo puxou uma cadeira, ignorando a cadeira de plástico para visitantes e preferindo arrastar o banco do médico para se sentar mais perto, ao nível dos olhos. Os pais da Sofia morreram há 18 meses. Acidente de carro. Eu adotei-a. A Corinne posicionou a sua academia como o melhor lugar para uma menina com o histórico da Sofia. Discreta. Exclusiva. A Sofia é brilhante, disse eu. E era sincero. Ela tem um talento real. Não é apenas uma criança rica a brincar ao balé. É um dom verdadeiro. Os seus olhos perscrutaram o meu rosto. Tu preocupas-te com ela. Ela é minha aluna. Claro que me preocupo. Não, ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Tu atiraste-te à frente de uma bala por ela. Isso não é claro. É extraordinário. Não sabia o que responder a isso. O que se diz quando um homem perigoso olha para si como se fosse um quebra-cabeças que ele precisa resolver? Como se a sua existência tivesse perturbado alguma equação cuidadosamente equilibrada. Senhor Rinaldi, Vincenzo. Vincenzo, corrigi, embora usar o primeiro nome dele parecesse muito íntimo, como se estivesse a ultrapassar algum limite invisível. Fico feliz que a Sofia esteja bem, mas não entendo por que está aqui. A polícia já tomou o meu depoimento. As pessoas que tentaram matar a minha sobrinha hoje ainda estão à solta. A sua voz permaneceu calma, mas algo por baixo dela fez a minha pele arrepiar-se. Você é a única testemunha que viu a posição do atirador. Salvou a vida da Sofia, o que significa que quem enviou aquela espingarda agora sabe que você é um problema. Levei um momento para assimilar as palavras. Acha que eles virão atrás de mim? Eu sei que virão. Ele levantou-se e, de repente, o quarto pareceu menor. Ele tirou algo do bolso do casaco. Um telemóvel, elegante e caro. Colocou-o na mesa com rodinhas ao lado da minha cama. Agora isto é seu. O meu número está programado. Há 2 homens do lado de fora da sua porta e mais 2 no átrio. Quando tiver alta amanhã, eles vão levá-la para casa. Espere. Esforcei-me para me sentar mais ereta, ignorando a dor no ombro. Não pode simplesmente... Não quero guarda-costas. Não quero estar envolvida nisto, seja lá o que for. Ficaste envolvida no momento em que te mudaste. Ele disse isso com tanta simplicidade, como se fosse a gravidade, como se fosse inevitável. Salvaste o que eu mais amo neste mundo. Isso coloca-te sob a minha proteção, quer queiras, quer não. Eu não preciso... Tu levaste um tiro pela minha filha, sobrinha, ele tinha dito antes. Mas a palavra filha saiu áspera, como se tivesse bordas mais afiadas, como se lhe custasse algo admitir. Tu entendes o que isso significa para mim? O que isso significa no meu mundo? Eu olhei para ele.
para a intensidade nos seus olhos escuros, o controlo rígido em cada linha do seu corpo. Significa, continuou ele calmamente, que agora és minha para proteger, e eu protejo o que é meu absolutamente. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Talvez tenham aterrorizado. Mas por baixo do medo havia outra coisa. Algo que parecia perigosamente um alívio. Como ser vista. Como ser importante. Preciso de pensar, sussurrei. Pensa então. Mas pensa atrás de vidros à prova de balas e guardas armados. Ele virou-se para sair, depois parou na porta. Olhou para mim. A Sofia tem chorado por ti. Ela não dorme a menos que alguém lhe prometa que estás bem. Eu disse-lhe que garantiria isso. Não podes fazer promessas dessas. O seu sorriso foi leve, sombrio. Sim, posso. Sou muito bom a cumprir promessas, Natalie, especialmente as perigosas. Então ele foi-se embora, e eu fiquei sozinha com as máquinas a apitar e o peso do que acabara de acontecer a assentar sobre mim como uma sentença. O telefone na minha mesa vibrou uma vez. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigada por salvar a minha vida. Com amor, Sofia. Abaixo dela, uma segunda mensagem. Número diferente. Os meus homens vão trazê-la amanhã, se estiver bem o suficiente. Ela precisa de ver que está viva. Fiquei a olhar para o ecrã até os meus olhos ficarem embaciados. Do lado de fora da minha porta, ouvi o barulho de passos enquanto os guardas assumiam as suas posições. Naquela manhã fui trabalhar preocupada com o aluguer e o meu ombro. Agora tinha um ferimento de bala. Guardas do lado de fora da minha porta e o número de um chefe da máfia num telemóvel novinho em folha. Eu deveria estar aterrorizada. Em vez disso, tudo o que conseguia pensar era na maneira como Vincenzo tinha olhado para mim. Como se eu não fosse mais invisível. Deram-me alta na tarde seguinte com uma tipóia, um frasco de analgésicos e instruções para voltar em 2 semanas. A bala tinha atravessado o ombro. Sorte, diziam eles, como se a sorte tivesse alguma coisa a ver com se colocar na frente de um rifle. Os homens de Vincenzo estavam à espera no átrio. Os mesmos 2 da noite anterior, mais um terceiro que eu não reconhecia. Fatos escuros, auriculares, o tipo de quietude vigilante que fazia com que os outros visitantes os evitassem. Senhorita Pierce, o mais velho, cabelo grisalho, uma cicatriz dividindo sua sobrancelha esquerda, deu um passo à frente. Sou Tony. Vamos levá-la para casa. Posso pegar um táxi? Não, senhora. Não pode. A determinação em sua voz tornou qualquer discussão inútil. Entrei no carro. O meu apartamento ficava em Washington Heights, no 5º andar de um prédio sem elevador, com aquecimento temperamental e vista para o prédio ao lado. Tony deu uma olhada no exterior e franziu a testa, mas não comentou nada. Apenas posicionou um homem no átrio e outro do lado de fora do meu prédio, antes de me acompanhar até o andar de cima. Haverá alguém aqui o tempo todo, disse ele, abrindo a minha porta. Se precisar de alguma coisa, ligue primeiro. Não saia sozinha. Por quanto tempo? Até que a ameaça seja neutralizada. Ele me entregou um cartão com um único número de telefone. Este número me liga diretamente. Use-o. Então ele se foi, e eu fiquei sozinha com o peso do que minha vida havia se tornado. O pacote chegou 2 dias depois. Ouvi a batida na porta e olhei pelo olho mágico. Um hábito agora. O corredor estava vazio, exceto por uma pequena caixa colocada diretamente em frente à minha porta. Sem entregador, sem bilhete, apenas um simples cartão marrom. Liguei para o Tony imediatamente. Não toque nisso, gritou ele. Estou a 3 minutos de aí. Ele chegou em 2, com outro homem. Eles limparam o corredor, examinaram a caixa com eficiência experiente e, em seguida, abriram-na cuidadosamente enquanto eu ficava para trás, com o coração a bater forte. Dentro, fotografias de mim saindo do hospital, entrando no SUV de Vincenzo, em pé na janela do meu apartamento. A dar aulas na academia no mês passado, antes de tudo isso começar. Dezenas delas, fotos de vigilância. Prova de que alguém estava a me observar há semanas. No fundo da caixa, um único bilhete datilografado. Você deveria ter permanecido invisível. O chão inclinou-se. Tony segurou meu cotovelo, estabilizando-me. Para dentro, agora. Sua voz era firme. E tu? Ele apontou o queixo para o seu parceiro. Vai buscar o chefe. Diz-lhe que é urgente. Vincenzo chegou em 20 minutos, entrando pela minha porta como uma tempestade.
Os seus olhos foram primeiro para mim, procurando ferimentos, medo. Depois para as fotografias espalhadas pela minha mesa de café. Ele pegou numa, eu a sair do hospital, com o cartão da Sofia visível na minha mão. O seu maxilar ficou rígido. Há quanto tempo? Perguntou ele a Tony. As fotos datam de pelo menos 6 semanas, antes do tiroteio. Eles estavam a vigiá-la antes. A voz de Vincenzo tornou-se sombria e letal. Antes de ela salvar a Sofia? Por quê? Ainda não sei, chefe, mas a mensagem é clara. Eles sabem que ela é importante para si agora. Ela é importante porque levou um tiro pela minha filha. Cada palavra saiu precisa, controlada. Mas por baixo ouvi raiva. O que significa que tocar nela é o mesmo que tocar na Sofia. Certifique-se de que os nossos amigos entendem isso. Explicitamente. Tony acenou com a cabeça e desapareceu no corredor, com o telefone já no ouvido. Vincenzo virou-se para mim. Eu ainda estava de pé, com os braços à volta de mim, a tentar processar que alguém me estava a vigiar há semanas. Que eu era um alvo antes mesmo de saber o apelido da Sofia. Faz as malas, disse ele. O quê? Não vais ficar aqui. Não onde eles sabem como te encontrar, onde têm te observado a dormir. Os seus olhos estavam negros de fúria. Vais para minha casa, ala de hóspedes, segurança total, até terminarmos isto. Não posso simplesmente deixar o meu apartamento. Podes e vais. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço, e a sua presença era avassaladora. Eles enviaram-te fotografias, Natalie. Da próxima vez, não serão fotografias. Será uma arma ou uma faca ou pior. Não corro riscos com as pessoas sob a minha proteção. Mal te conheço. Sabes o suficiente. Sabes que mantenho a Sofia em segurança. Sabes que pago as minhas dívidas. A sua mão subiu, quase tocou o meu rosto, depois parou. Tu sangraste pela minha filha. Isso faz com que eu tenha de te proteger. Não é negociável. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, fez com que algo quente e perigoso se desdobrasse no meu peito. E se eu disser que não? Então colocarei guardas no teu corredor, no teu átrio e no teu quarto. A escolha é tua, sofrer vigilância neste apartamento apertado ou ter privacidade e espaço na minha casa. Ele manteve o meu olhar. Mas de qualquer forma, já não estás sozinha. Eles garantiram isso quando enviaram estas fotos. Olhei para as fotografias novamente, para a prova de que a minha vida invisível tinha sido uma mentira. Alguém me tinha visto o tempo todo. Está bem, sussurrei. Vou fazer as malas. Algo brilhou nos seus olhos. Alívio, talvez, ou satisfação. Ótimo. Esteja pronta em 1 hora. A casa de Vincenzo não era uma casa. Era uma propriedade em Westchester, a 40 minutos da cidade, afastada da estrada, atrás de portões e muros, e com segurança suficiente para deixar a Casa Branca com inveja. A ala de hóspedes tinha mais metros quadrados do que todo o meu apartamento. Quarto, casa de banho, sala de estar, tudo decorado com tons suaves e tecidos caros. Um vaso com flores frescas estava sobre a cômoda. A Sofia ajudou a escolher as flores, disse Vincenzo da porta. Ela queria que se sentisse bem-vinda. É lindo. Demasiado. É seu enquanto precisar. Ele entrou no quarto e apontou para as janelas. Vidro à prova de balas. Botão de pânico ao lado da cama. O meu quarto é ao fundo do corredor, ala leste, segunda porta. O quarto da Sofia é em frente ao seu. Onde vou dar aulas para ela? No estúdio na ala sul. Mostro-lhe depois do jantar. Ele fez uma pausa. Ela já está a dormir. Já passou da hora de dormir. Mas amanhã de manhã ela vai querer vê-lo imediatamente. Estou ansioso por isso. Ótimo. Ele ficou a observar-me por um momento, com algo indecifrável nos seus olhos escuros. Descansa um pouco. Amanhã temos trabalho a fazer. A batida na porta veio cedo na manhã seguinte, cedo demais para eu estar totalmente acordada. Abri a porta de pijama e encontrei Vincenzo ali parado com 2 chávenas de café e uma pasta de couro debaixo do braço. Acordaste cedo, disse eu, subitamente consciente do meu cabelo despenteado e dos meus pés descalços. Não conseguia dormir. Relatórios de segurança. Ele estendeu-me uma das chávenas de café. Posso entrar? Afastei-me. Ele passou por mim, entrou na sala de estar, colocou a pasta sobre a mesa de café e abriu-a, revelando horários impressos,
mapas de rotas e plantas baixas. Preciso que vejas uma coisa. Aproximei-me segurando o meu braço em tipóia, com o café quente na minha mão boa. Ele espalhou os papéis sobre a mesa com precisão militar. Esta é a rotina da Sofia nos últimos 2 meses. Ele apontou para as secções destacadas. Aulas, horários de recolha, ensaios extra, percursos de ida e volta da academia. Preciso que me digas o que te salta à vista. Pousei o meu café e estudei os papéis. O meu cérebro de bailarina começou automaticamente a catalogar padrões e ritmos, da forma como aprendi a ler coreografias e a contar música. Ela tem aulas particulares todas as quintas-feiras às 4, disse eu após um momento. Sim, recomendação da Madame Corinne. Atenção extra para alunos avançados. Sempre no mesmo estúdio? Estúdio C. Melhor iluminação, diz a Corinne. Melhor acústica. Algo nisso despertou a minha atenção. Encontrei a planta da academia na pilha e tracei o layout com o dedo. O estúdio C fica de frente para a rua. Janelas grandes na parede leste. Vincenzo ficou muito quieto ao meu lado. Sim. O que significa que qualquer pessoa com uma linha de visão dos prédios do outro lado da rua poderia ver diretamente para dentro. Poderia observar a prática dela. Poderia calcular quando ela estaria naquela sala. Olhei para ele. O tiroteio aconteceu numa quinta-feira, não foi? O maxilar dele se contraiu. 4h47 da tarde, logo após o término da aula particular dela. Então eles sabiam exatamente quando ela sairia, por qual porta, a que horas. Voltei-me para os horários, o meu pulso acelerando à medida que mais padrões surgiam. E esses horários de recolha são consistentes. Mesma hora, mesma porta, todas as terças e quintas-feiras. Você varia o carro, mas não o horário ou o local. Precisávamos de consistência para a agenda da Sofia. A rotina ajuda a sentir-se segura depois de perder os pais. Eu entendo isso, mas a consistência cria padrões. Os padrões tornam-no previsível. Tirei outra folha, os mapas das rotas, e a previsibilidade torna-o vulnerável. Veja, você faz as mesmas 3 rotas entre aqui e a academia. Você alterna entre elas, mas são apenas 3. Alguém que observasse durante 2 semanas saberia todas elas. Ele estava a olhar para mim agora com uma intensidade que aqueceu a minha pele. Você percebeu. A exposição. Onde aprendeu isso? Não aprendi. Eu apenas apontei para os papéis. Sei como os corpos se movem no espaço. Como ler salas, linhas de visão e tempo. É o que os bailarinos fazem. Passamos anos a aprender a ver ângulos e posicionamentos e como usar o espaço com segurança. É o que fazes. Ele pegou no telemóvel e digitou rapidamente. A partir de agora, vamos randomizar tudo. Portas diferentes, horários diferentes, rotas diferentes. Chega de aulas às quintas-feiras no Estúdio C. Chega de locais de recolha consistentes. Mas a Sofia precisa de estrutura, especialmente depois de perder os pais. Ela precisa de estar viva mais do que precisa de estrutura. Ele olhou para mim, olhou mesmo, e algo na sua expressão fez-me suster a respiração. Viste em 30 segundos o que a minha equipa de segurança não viu em 2 meses. Eles provavelmente estavam a pensar em ameaças, não em padrões. Tu estás a pensar em ambos. Ele aproximou-se e, de repente, o espaço entre nós ficou carregado. Ele estava muito perto, perto o suficiente para que eu pudesse ver as linhas tênues nos cantos dos seus olhos e sentir o cheiro do sabonete limpo e caro na sua pele. Perto o suficiente para que o meu corpo se esquecesse de que estávamos a falar de segurança e não do que quer que fosse que estava a zumbir entre nós. Os meus homens são bons, os melhores, mas eles pensam como soldados, lineares, táticos. Tu pensas como alguém que entende movimento e espaço em 3 dimensões. Vês o que eles não veem. Sou apenas uma professora de balé. Não, a sua voz era firme. És alguém que percebe o que os outros não percebem. Alguém que entende vulnerabilidade e exposição porque estudaste como os corpos se movem durante toda a tua vida. Ele fez uma pausa. Preciso disso. Preciso que observes o mundo da Sofia e me digas onde estamos expostos, onde estão os padrões, o que te preocupa. Não sei nada sobre protocolos de segurança ou... Não precisas de saber.
Basta observares a rotina dela e dizeres-me o que o teu instinto diz. O que parece errado, onde o timing é demasiado previsível. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Consegues fazer isso? Devia parecer uma loucura. Um chefe do crime a pedir a uma bailarina falhada para o aconselhar sobre a sua segurança. Mas a forma como ele o disse, como se a minha observação e instinto fossem genuinamente valiosos, como se eu trouxesse algo que mais ninguém tinha, fez o meu peito apertar. Quando foi a última vez que alguém valorizou o que eu via? O que eu pensava? E se eu estiver errada? Perguntei baixinho. E se eu deixar escapar algo e a Sofia se magoar porque... Então deixas escapar, mas não vais deixar escapar porque não estavas a prestar atenção ou não te importavas. A mão dele subiu, quase tocou o meu rosto. Depois parou. Caiu. Isso é mais do que posso dizer de algumas pessoas no meu mundo. O teu instinto já salvou a vida da Sofia uma vez. Eu confio nele. O peso da sua confiança assentou sobre mim. Aterrorizante e inebriante na mesma medida. Está bem, ouvi-me dizer. Vou tentar. Ótimo. O alívio cruzou-se no seu rosto. Começamos hoje. Depois do pequeno almoço, quero que me mostres a rotina da Sofia. Cada passo, cada transição, cada lugar onde ela para ou diminui o passo. Diga-me onde colocaria uma ameaça se quisesse acesso. É horrível pensar nisso. É o que a mantém viva. A voz dele suavizou-se ligeiramente. Eu sei que é sombrio. Eu sei que não foi para isso que te inscreveste quando começaste a dar aulas de balé. Mas agora estás nisto e preciso dos teus olhos. Porque levei um tiro por ela. Porque tu a vês-a realmente. E porque quando olhas para uma sala, vês coisas que os meus homens não veem. Ele juntou os papéis e organizou-os de volta na pasta. Veste-te, toma o pequeno almoço, depois vamos trabalhar. Ele estava à porta quando recuperei a voz. Vincenzo. Ele virou-se. Obrigada. Pelo quê? Por perguntar, não apenas por me dizer o que fazer. Cruzei o meu braço bom sobre o peito, subitamente consciente de mim mesma. Por confiar no meu instinto. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Surpresa, talvez, ou algo mais caloroso. Salvaste o que mais amo neste mundo. O teu instinto merece confiança. Então ele foi-se embora, e eu fiquei ali, de pijama emprestado, na casa de um estranho, segurando uma chávena de café frio e percebendo que, em algum momento nos últimos 5 minutos, eu tinha deixado de ser uma vítima sob proteção. Eu tinha me tornado uma parceira. E Deus me ajude, eu queria ser boa nisso. Alguém bateu à minha porta logo após o almoço. Abri e encontrei Madame Corrine parada no corredor, toda elegante e preocupada, com um casaco de cachemira creme e pérolas. Natalie, querida. Ela passou por mim e entrou na sala como se fosse dona dela. Estava tão preocupada. Não atendeste às minhas chamadas. Estava a recuperar e a instalar-me aqui. Claro, claro, foi um choque terrível. Ela tocou o meu ombro enfaixado com dedos gentis. Está com muita dor? É suportável. Estou tão aliviada. Ela foi até a janela e olhou para os jardins bem cuidados com uma expressão que eu não consegui decifrar. A casa do Sr. Rinaldi é impressionante, mas devo dizer que quando ele me informou que você iria transferir as aulas de Sofia para cá indefinidamente, fiquei preocupada. Preocupada? Pela educação da Sofia, naturalmente. A academia tem estrutura, rotina, outros alunos para socialização e competição saudável. Ficar isolada aqui, apenas com aulas particulares. Ela parou deixando a implicação no ar. Não é ideal para o desenvolvimento de uma criança. Ainda posso oferecer aulas de qualidade. Oh, não tenho dúvidas do seu talento, querida. Sempre foi tão talentosa, mesmo depois do seu infeliz acidente. A simpatia na sua voz parecia uma lâmina envolta em seda. Mas a Sofia precisa de mais do que formação técnica. Ela precisa do ambiente, da comunidade, da experiência completa da academia. Ela já passou por tantas perdas. A academia é onde alguém tentou matá-la. O rosto de Corinne assumiu uma expressão de angústia perfeita. Um ato de violência horrível e aleatório que poderia ter acontecido em qualquer lugar da cidade. Tomamos medidas extensivas desde então. Câmaras extras, nova verificação de todos os nossos funcionários, acesso limitado às ruas, coordenação com a polícia.
Eu supervisiono pessoalmente todas as atualizações de segurança. É bom saber disso. Então, como vê, não há motivo para Sofia não poder voltar. Na verdade, eu me sentiria muito melhor tendo vocês dois de volta, onde posso cuidar de vocês adequadamente. Ela se afastou da janela e me deu seu sorriso mais caloroso. Este lugar é lindo, mas muito isolado. E o Sr. Rinaldi, embora claramente competente nos seus empreendimentos comerciais, não é um educador. A Sofia precisa de normalidade, Natalie. Ela precisa de outras crianças. Ela precisa de si e da academia. A pressão era sutil. Como fufa, pai, óbvio, inconfundível. Volte. Traga a Sofia de volta. Volte para onde eu possa ver vocês as duas. Essa decisão não é minha, disse com cuidado. O Vincenzo é o tutor dela. Mas ele ouve-a, eu sei disso. Corinne aproximou-se com o seu perfume caro e enjoativo. Tens influência sobre ele, querida. Usa-a, pelo bem da Sofia. Ajuda-me a trazê-la de volta para onde ela pertence. Vou pensar nisso. Por favor, pensa. E Natalie? Ela tocou no meu ombro bom, com um aperto um pouco forte demais. Espero que compreendas o quanto a academia te valoriza. O quanto eu te valorizo. És da nossa família. Sempre fui desde que te dei este cargo depois do teu acidente, quando mais ninguém te contratava. A lembrança doía. Ela contratou-me quando eu estava desesperada, destroçada, sem ter para onde ir. Deu-me um propósito quando eu pensava que a minha vida tinha acabado. Eu devia-lhe isso. Não devia? Agradeço tudo o que fizeste por mim, disse eu. Então ajuda-me com isto. Ajuda-me a trazer a Sofia para casa. Ela sorriu, calorosa e maternal, mas algo nos seus olhos permaneceu frio. Entrarei em contato. Depois de ela sair, fiquei à janela e olhei para o terreno, tentando entender por que a sua gentileza parecia uma ameaça, por que a sua preocupação parecia manipulação, porque todos os meus instintos gritavam que havia algo de errado com Madame Corinne. Perdi a apresentação de primavera da academia naquele fim de semana. No domingo à noite, o meu telemóvel estava cheio de mensagens de outros professores. Onde estás? E as pessoas estão a dizer que fugiste com o Rinaldi. Mas, pela primeira vez, a minha reputação em ruínas parecia pertencer a uma vida que já não era minha. O jantar daquela noite foi na sala de jantar privada de Vincenzo. Sofia conversou durante toda a refeição, contando-me sobre o seu dia, sobre o novo estúdio, sobre os livros que o seu tio tinha lido para ela. E amanhã, senhorita Natalie, você vai me dar aula de novo? De verdade? De verdade, prometi. Vamos começar devagar por causa do meu ombro, mas sim. Vai ser como antes, na academia? Olhei para Vincenzo do outro lado da mesa. Ele ficou calado durante todo o jantar, observando-nos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Melhor do que antes, eu disse. Teremos mais tempo, mais espaço. Podemos realmente trabalhar na sua técnica. Sofia sorriu. O tio Enzo diz que você é a melhor professora de todas. Ele diz? A boca de Vincenzo se curvou levemente. Eu disse que você é observadora e talentosa. A Sofia acrescentou a parte do melhor de sempre por conta própria. Mas continua a ser verdade. Sofia saltou na sua cadeira. E depois do jantar, o tio Enzo disse que eu podia mostrar-lhe o meu quarto. Tenho uma caixa de música nova e tudo. Adoraria ver. Depois do jantar, Sofia agarrou a minha mão e arrastou-me escada acima. O quarto dela era o sonho de qualquer menina. Cama com dossel, estantes embutidas, um banco na janela com vista para os jardins. Pôsteres de balé cobriam uma parede. Este era o quarto da minha mãe, disse Uf. Balme, disse Sofia baixinho, mostrando-me a caixa de música em cima da cômoda. Quando ela era pequena, o tio Enzo diz que ela também adorava balé. Tenho a certeza de que ela teria muito orgulho de ti. Achas mesmo? O seu rostinho estava dolorosamente esperançoso. O tio Enzo não fala muito sobre ela. Isso deixa-o muito triste. A minha garganta apertou-se. Acho que a tua mãe acharia que és a bailarina mais corajosa e talentosa do mundo. Sofia abraçou-me com força e depois bocejou. Vais estar aqui amanhã? Prometes? Prometo. Vincenzo apareceu na porta. Hora de dormir, Piccola. Diga boa noite à senhora Natalie. Ela beijou a minha bochecha e correu para o banheiro. Vincenzo fez um gesto para que eu o seguisse até o corredor.
Ficamos no corredor escuro, perto o suficiente para que eu pudesse ver o cansaço estampado no seu rosto. Ela já está apegada a si, disse ele baixinho. Mais do que a qualquer pessoa desde que os pais dela morreram. É fácil amá-la. Sim. Ele ficou em silêncio por um momento. O quarto dela era da minha irmã, Juliana. Não mudei muita coisa. Sofia queria estar perto da memória da mãe. Deve ser difícil ver Sofia lá todas as noites. Todos os dias. A voz dele ficou rouca, mas é o que ela precisa. E o que Sofia precisa, eu dou. Sempre. Como é que eles morreram? Perguntei baixinho. Os pais de Sofia. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não iria responder. Então, acidente de carro, gelo negro numa ponte, segundo o relatório oficial. Eles caíram no rio Hudson. O seu maxilar ficou tenso. Mas o carro tinha estado na oficina 2 dias antes. Freios novos. O mecânico jurou que estava tudo perfeito. Acha que alguém mexeu no carro? Eu sei que sim. Só que nunca consegui provar qual família foi a responsável. Ele olhou para mim e a dor nos seus olhos era crua, sem defesas. Eu falhei em proteger a Juliana. Não percebi a ameaça até ser tarde demais. Não vou falhar com a Sofia. Não posso. Sem pensar, estendi a minha mão boa e toquei no seu braço. Não estás a falhar com ela. Ela está segura. Ela está feliz. Ela sabe que é amada. Por tua causa. A mão dele cobriu a minha, que repousava na manga da sua camisa, quente e sólida. Tu vês-a. Vês-a realmente. Não como minha sobrinha. Não como um peão num jogo qualquer. Apenas como Sofia. Ela merece isso. Tu também. O polegar dele roçou os meus nós dos dedos. Um toque leve, mas deliberado. Ser vista. Não como a professora ferida ou a mulher que levou um tiro. Apenas como Natalie. Eu deveria ter recuado, colocado uma distância educada entre nós, mas em vez disso deixei-me memorizar o peso da mão dele sobre a minha, o calor da pele dele, como se fosse algo pelo qual eu estivesse a morrer de fome sem perceber. O ar entre nós mudou. Ficou mais denso. A mão dele estava quente sobre a minha, o corpo dele estava tão perto que eu podia sentir o calor dele, cheirar cedro e algo mais escuro. Eu deveria deixar-te descansar. Sussurrei, mas não me afastei. Tu deverias. Ele também não se moveu. Não soltou a minha mão. Mas estou feliz por estares aqui, nesta casa, onde sei que estás segura. É a única razão pela qual estás feliz? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Ousada. Demasiado ousada. Os seus olhos escuros procuraram os meus. Não, não é a única razão. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Estávamos muito próximos, tocando-nos por demasiado tempo, o ar elétrico com coisas que nenhum de nós estava pronto para dizer. Boa noite, Vincenzo, consegui dizer. Boa noite, Natalie. Ele soltou a minha mão lentamente, com relutância. Dorme bem. Voltei para o meu quarto com as pernas trêmulas, fechei a porta e encostei-me nela. O meu ombro doía. A minha reputação estava arruinada. Toda a minha vida tinha sido virada do avesso pela violência e pelo perigo. Mas, ali parada naquele corredor, com a mão de Vincenzo sobre a minha, senti algo que não sentia há anos. Senti-me vista, valorizada. Como se eu fosse importante por mais do que aquilo que podia fazer ou aquilo que podia sobreviver. Como se fosse alguém que valesse a pena proteger, que valesse a pena confiar, que valesse a pena manter por perto. E Deus me ajude, eu não queria voltar a ser invisível. Nunca mais. Os dias entraram num ritmo que parecia perigosamente normal. Manhãs com a Sofia no estúdio, exercícios modificados que não forçavam o meu ombro em recuperação. As tardes a rever as imagens de segurança com a equipa do Vincenzo, apontando padrões e vulnerabilidades que eu notava na forma como as pessoas se moviam pelos espaços. As noites com um jantar improvisado em família, a Sofia entre nós, a tagarelar sobre o seu progresso. Passaram 2 semanas, depois 3. O meu ombro sarou, a dor desvaneceu-se numa memória distante, mas a vigilância lá fora nunca parou, e as fotografias continuaram a chegar. Desta vez, não para mim, para Vincenzo. Encontrei-o no seu escritório uma noite com a porta aberta a olhar para um novo envelope espalhado pela sua secretária. Mais fotos. Sofia a sair de casa. Sofia no carro. Sofia visível através das janelas do estúdio durante a nossa aula matinal. Eles continuam a vigiar, disse eu da porta.
Ele olhou para cima e a fúria nos seus olhos mal se controlava. Estão a aproximar-se, mais ousados. Estas foram tiradas ontem. Entrei na sala e olhei para as fotos. De onde? Ainda não sabemos. De algum lugar com uma linha de visão clara para a ala sul. Ele levantou-se e caminhou até a janela. Mandava varrer a propriedade 2 vezes, sem câmaras, sem dispositivos, o que significa que estão a fotografar de fora do perímetro. Mostre-me os mapas da propriedade, os mapas de elevação. Ele abriu-os no computador sem questionar. Estudei o layout, a linha das árvores, as propriedades vizinhas. Ali, apontei para uma crista a cerca de 800 metros de distância. Visão clara das janelas do estúdio. Alta o suficiente para uma lente teleobjetiva. Provavelmente acessível através do parque estadual. Vincenzo já estava ao telefone. Tony, crista norte a 800 metros. Quero que seja vasculhada e protegida dentro de 1 hora. Ele desligou e olhou para mim. Como é que percebeste isso? Tenho pensado em ângulos. Onde me posicionaria se quisesse observar sem ser vista? Tracei a linha da propriedade com o dedo. Precisamos cobrir as janelas do estúdio, ou mudar as aulas para a sala interior. A sala interior não tem luz natural. A Sofia precisa de não ser visível para quem a está a perseguir. Virei-me para ele. Estamos aqui há 3 semanas. Eles já conhecem a rotina dela novamente. Aulas de manhã, descanso à tarde, noite na casa principal. Estamos previsíveis novamente. O seu maxilar apertou-se. Tens razão. Então mudamos o padrão antes que eles o explorem, disse eu. É melhor mudarmos primeiro do que esperar para sermos caçados. É tudo o que peço. A chamada chegou 2 noites depois de Sofia ter adormecido. Vincenzo encontrou-me na biblioteca enrolada com um livro que não estava realmente a ler. Preciso que venhas comigo. Agora. Algo no seu tom de voz fez-me pousar o livro imediatamente. O que aconteceu? Vem. Seguiu pela casa até ao seu escritório privado, onde Tony e 2 outros homens, que eu não reconhecia, estavam em volta da secretária. No ecrã, imagens de vigilância da academia. Observa, disse Vincenzo. As imagens mostravam a entrada dos fundos da academia. Noite, data e hora do início da noite. Uma figura aproximava-se, feminina, elegante, familiar. Madame Corinne. Ela olhou em volta e, em seguida, pegou no telemóvel. Fez uma chamada. 30 segundos depois, um sedã preto parou. A janela traseira abriu. As imagens eram granuladas, mas consegui distinguir o homem dentro do carro. Fato escuro, traços marcantes, o tipo de rosto que pertencia ao mundo de Vincenzo, não ao de Corinne. Conversaram por menos de 1 minuto. Ela entregou-lhe algo. Um envelope. Ele entregou-lhe algo em troca. Então, o carro partiu e Corinne desapareceu de volta para a academia. Quem é ele? Perguntei, embora já sentisse um frio no estômago. Dmitry Volkov, o segundo no comando da família Antonov. A voz de Vincenzo era fria, controlada pela fúria. A mesma família que acreditamos ter enviado o atirador. A sala inclinou-se. A Corinne está a trabalhar com eles. Mais do que trabalhar com eles, está a vender-lhes informações. Tony abriu outro ecrã, registros financeiros, grandes depósitos nas contas dela nos últimos 6 meses, sempre após eventos importantes na academia. Recitais, apresentações, momentos em que alunos de destaque e suas famílias estariam previsivelmente presentes e vulneráveis. Ela tem vendido informações. As palavras pareciam cinzas na minha boca. Sobre os alunos dela, sobre as famílias deles. Sobre Sofia especificamente. A mão de Vincenzo cerrou-se em punho sobre a mesa. Rastreamos o tempo. Cada depósito corresponde a uma mudança na agenda de Sofia. Novos horários de aulas, aulas particulares, a rotina de quinta-feira no Estúdio C. O tiroteio. Sim, os olhos dele encontraram os meus e o que vi ali fez meu sangue gelar. Corinne armou tudo. Disse a eles exatamente quando Sofia estaria do lado de fora, qual porta, a que horas. Ela colocou sua aluna na mira por dinheiro. Eu não conseguia respirar, não conseguia processar. Madame Corinne, a mulher que me contratou, que me deu um propósito após o meu acidente, que se mostrou tão preocupada e atenciosa após o tiroteio, orquestrou tudo. Por quê? A pergunta saiu entrecortada. Por que ela faria isso? A academia está afogada em dívidas, disse Tony.
Ela vem vendendo informações sobre as famílias ricas dos seus alunos para os seus inimigos há anos. Sofia foi apenas o maior pagamento. E eu, sussurrei. Aquelas fotos de vigilância antes do tiroteio. Também foi ela? A expressão de Vincenzo ficou sombria. Achamos que sim. Você era a professora principal de Sofia. Conhecia a rotina dela intimamente. Você seria uma fonte valiosa de informação. Ele fez uma pausa. Ou um risco que poderia perceber algo errado. As peças se encaixaram com uma clareza horrível. O meu acidente, há 2 anos, pouco antes de eu fazer uma audição profissional. O que tem isso? Nunca foi explicado direito. O carro que me atropelou, nunca encontraram um motorista. A polícia disse que provavelmente era só alguém fugindo do local, mas olhei para Vincenzo, uma compreensão fria tomando conta de mim. Corinne me ofereceu o emprego de professora 3 dias depois. Disse que vinha acompanhando a minha carreira, achava que eu tinha um potencial real como instrutora. Achei que tinha tido sorte. Não tiveste sorte. A voz dele era gentil, mas a fúria por baixo era vulcânica. Foste alvo, destruída para ficares desesperada o suficiente para aceitar qualquer coisa que ela oferecesse. Grata o suficiente para não fazer perguntas. Ela arruinou a minha vida para poder usar-me. As palavras saíram monótonas, sem emoção, porque se me permitisse sentir a enormidade disso, eu desmoronaria. Ela tirou-me tudo. A minha carreira, o meu futuro, o meu corpo, para que eu ficasse presa a dar aulas na academia dela, onde ela podia vigiar-me, controlar-me, usar-me para se aproximar dos seus verdadeiros alvos. Natalie, quantos outros? Olhei para o Tony. A quantos outros professores ou funcionários ela fez isso? Ainda estamos a investigar, mas pelo menos 3 que podemos confirmar. O rosto marcado por cicatrizes de Tony era solidário. Sinto muito. Sinto muito. Uma palavra tão inadequada para quando toda a sua vida é revelada como uma mentira, uma manipulação, uma armadilha que você nunca imaginou. Onde ela está agora? Perguntei. Na academia. Estamos a vigiá-la desde esta tarde. Vincenzo aproximou-se. Vou tratar disso. Não precisas de te envolver. Preciso sim. Olhei para ele. Ela usou-me, destruiu-me, transformou-me numa ferramenta para magoar uma criança. A minha voz estabilizou, endureceu. Vou estar lá quando ela responder por isso. Natalie, este não é o teu mundo. Tornou-se o meu mundo no momento em que ela me atropelou na rua há 2 anos. Levantei-me e olhei nos seus olhos. Não estou a pedir permissão. Estou a dizer-te, vou àquela academia e vou enfrentá-la. Pode ser perigoso. Ela pode ter segurança, pode ter... Não me importo. A raiva estava a crescer agora, quente, pura e esclarecedora. Fui invisível por 2 anos. Quebrada, grata e com medo demais para querer mais do que as migalhas que ela me jogava. Cansei de ser invisível. Cansei de ser vítima dela. Vincenzo me estudou por um longo momento. Então, lentamente, ele assentiu. Está bem, mas vamos fazer isto à minha maneira. O meu pessoal, o meu plano. Não vai sozinha. Não estarei sozinha. Olhei para ele, para o Tony, para os homens que passaram 3 semanas a manter-me a mim e a Sofia em segurança. Terei vocês. Algo brilhou nos olhos escuros de Vincenzo. Orgulho, talvez. Ou algo mais profundo. Pega no teu casaco, disse ele. Partimos em 10 minutos. A academia estava escura quando chegamos, a maioria das luzes apagadas, exceto o escritório de Corinne no segundo andar. Os homens de Vincenzo já tinham protegido o perímetro, desativado as câmaras de segurança e garantido que não seríamos interrompidos. Última oportunidade para ficar no carro, disse Vincenzo. Eu já estava a abrir a porta. Nem pensar. Ele seguiu-me pelos degraus familiares através do átrio por onde eu tinha passado milhares de vezes como professora. Agora parecia diferente, mais pequeno, como um cenário de teatro que eu estava a ver do ângulo errado. A porta do escritório da Corinne estava fechada, mas não trancada. Empurrei-a sem bater. Ela olhou para cima da secretária com uma expressão de surpresa a passar rapidamente pelo seu rosto elegante antes de a suavizar. Natalie, Sr. Rinaldi, isto é inesperado. É mesmo? Entrei na sala com Vincenzo como uma sombra silenciosa atrás de mim. Tem nos observado há semanas. Certamente sabia que acabaríamos por descobrir.
A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos ficou frio e calculista. Não sei ao que se refere. Não, a palavra saiu aguda. Não me insulte fingindo. Temos as imagens de vigilância, os registros financeiros, tudo. Ela ficou em silêncio por um momento. Então sorriu. O mesmo sorriso caloroso e maternal que me dera milhares de vezes antes. Mas agora eu podia ver o cálculo por trás dele. Sempre foste perspicaz, Natalie. Escolhi bem quando te recrutei. Recrutei. Aproximei-me da secretária dela. É assim que chamamos a isso? Partir o meu tornozelo de tal forma que nunca mais poderia dançar profissionalmente, em seguida, aparecer com uma oferta de emprego antes mesmo de eu sair do hospital? Tu desperdiçavas o teu talento na dança. Todo aquele talento, aquela capacidade de observação, e tu ias deitar tudo fora para perseguir um sonho impossível de glória como bailarina principal. Ela recostou-se na cadeira totalmente calma. Eu dei-te um propósito, estabilidade, uma maneira de permanecer no mundo que amavas. Você me deu uma gaiola. A minha voz tremia de raiva. Você tirou o meu futuro e me prendeu numa prisão de gratidão, onde eu nunca questionaria você, nunca iria embora, nunca seria nada mais do que uma ferramenta útil. E tu eras útil, brilhante até. A maneira como te conectavas com as crianças, como via o potencial delas. Ela olhou para Vincenzo, especialmente a Sofia. Amavas-a, protegi-la, fizeste-a sentir-se segura o suficiente para florescer, o que tornou muito mais fácil para ti vendê-la aos Antonovs. A voz de Vincenzo era mortalmente silenciosa. Tornou mais fácil prever os seus movimentos, as suas vulnerabilidades, porque a Natalie nunca questionaria as mudanças de horário que pedias. Nunca suspeitaria que a sua rotina de professora carinhosa estava a ser usada como reconhecimento. Corinne encolheu os ombros, elegante e indiferente. Negócios, Sr. Rinaldi, certamente compreende. A academia estava afogada em dívidas. Os Antonovs ofereceram uma fortuna por informações sobre as vulnerabilidades da sua família. Foi simplesmente uma transação. Uma transação que colocou uma bala no meu ombro, disse eu, que quase matou uma criança de 6 anos. Isso foi uma infelicidade. Eles só deviam assustá-la. Um tiro de aviso, disseram eles. Algo para tornar Rinaldi mais razoável nas suas negociações. Ela parecia genuinamente irritada. Eu disse-lhes especificamente para não atingirem a criança. É mal para os negócios se os meus alunos começarem a morrer. A desconsideração casual pela vida de Sofia, pelo meu ferimento, como meras complicações de negócios, fez algo estalar dentro de mim. Você vai para a prisão, disse eu. Ou pior, o que quer que Vincenzo faça às pessoas que magoam crianças. Vou mesmo? Corinne levantou-se e dirigiu-se à janela. Com que provas? Imagens de vigilância que podem ser falsificadas, registros financeiros de contas offshore que não podem ser rastreados, a palavra de uma bailarina falhada com uma vingança contra a mulher que lhe deu tudo? Temos o suficiente, disse Vincenzo. Talvez, mas eu tenho um seguro. Ela voltou-se para nós, ainda sorrindo. Acha que é a única família poderosa com filhos nesta academia? A filha dos Petrov está na turma avançada. Os filhos gêmeos dos Castellanos. O pequeno prodígio dos Morgan. Ela contou-os nos dedos. Todos eles com pais que ficariam muito interessados em saber que a segurança dos seus filhos foi comprometida. Muito motivados para garantir que a verdade permaneça enterrada para proteger as suas próprias famílias. Você está a ameaçá-los, eu disse. Estou a lembrá-lo da realidade. Esta academia está entrelaçada com as famílias mais poderosas desta cidade. Destruir-me significa expor todos eles. Tornar os seus filhos alvos. Criar um caos que não serve a ninguém. Ela olhou para Vincenzo. Você é um homem inteligente. Você entende de influência. Então, vamos negociar como adultos. Não há negociação. A voz de Vincenzo era gelada. Você colocou a minha filha na mira de uma espingarda. Arruinou a vida de Natalie. Vendeu a segurança das crianças por lucro. Não há acordo que termine com você a sair impune. Então não há acordo que termine com os seus segredos a permanecerem em segredo. Ela pegou no telemóvel. Uma chamada e todas as famílias desta cidade saberão que os seus filhos foram comprometidos. Que você sabia e não disse nada. Que a presença de Sofia aqui colocou todos eles em risco. Faça a chamada, eu disse. Todos olharam para mim. O quê? O sorriso de Corinne vacilou. Faça a chamada.
conte a todos, acabe com a sua vantagem. Aproximei-me da secretária dela, porque eu cansei de me esconder, cansei de ter medo, cansei de deixar que me controlasses com vergonha, gratidão e medo. Natalie... Não, interrompi Vincenzo. Ela está a contar que ficaremos com medo demais para dispor, preocupados demais com a reputação e os segredos para fazer o que é certo. Mas eu não me importo mais. A minha reputação já está destruída. A minha carreira foi roubada de mim há 2 anos. Não tenho mais nada a perder. Olhei diretamente para Corinne. Então toma a tua decisão. Destrói tudo. E eu ficarei em frente a todas as câmaras desta cidade e direi exatamente o que tu és. Uma predadora que tem como alvo crianças. Um monstro que destrói vidas por dinheiro. Deixa que eles julguem em quem acreditam, na elegante proprietária da academia ou na professora que levou um tiro por sua aluna. O silêncio na sala era absoluto. A mão de Corinne, ainda segurando o telemóvel, tremia ligeiramente. A primeira rachadura em sua compostura perfeita. Você se arruinaria para me expor, disse ela lentamente. Eu já estou arruinada. Você se certificou disso. Eu sorri e parecia vidro quebrado. A diferença é que agora estou escolhendo isso. Escolhendo queimar em vez de ser queimada. Escolhendo a visibilidade em vez da invisibilidade, mesmo que isso me custe tudo. As outras famílias protegerão seus filhos, assim como Vincenzo protege Sofia, assim como eu gostaria que alguém tivesse me protegido. Inclinei-me para a frente sobre a secretária dela. Faça a sua ligação, Corinne. Vamos ver em quem eles acreditam. Ela olhou para Vincenzo. Você permitiria isso? Deixaria ela destruir a sua privacidade, a sua segurança, só para me derrubar? Ela não está a pedir a minha permissão. Ele aproximou-se de mim, firme e seguro. Ela está a escolher o seu próprio caminho, tal como lhe ensinaste, só que ela é melhor nisso do que esperavas. Corinne olhou para nós os dois, para a frente unida que apresentávamos, para a certeza nos meus olhos. Então, lentamente, pousou o telefone. O que querem? Perguntou finalmente. Uma confissão, disse Vincenzo. Registrada. Tudo. O acidente, a vigilância, os Antonovs, tudo. E depois? Depois desaparece. Sai da cidade, sai do país. E se alguma vez te aproximares da Sofia ou da Natalie novamente, ele deixou a ameaça no ar, incompleta e ainda mais aterradora por isso. Isso não é suficiente, disse eu. Ambos olharam para mim. Ela não pode simplesmente fugir. Ela precisa pagar. Mantive o olhar fixo em Corinne. Você vai transferir à academia. Tudo. Ativos, propriedades, contas, para um fundo que garanta que ela realmente proteja as crianças, em vez de vendê-las. A academia vale milhões. Então você deveria ter pensado nisso antes de transformá-la em uma arma. Minha voz era firme. Transfira tudo ou vamos tornar isso público. A escolha é sua. O cálculo nos seus olhos era cruel, pesando opções, medindo consequências. Você não é quem eu pensava que fosse, disse ela finalmente. Não, não sou a coisa quebrada que você criou. Endireitei-me. Sou a pessoa que sobreviveu a você. Há uma diferença. Saímos da academia 1 hora depois com uma confissão assinada, documentos de transferência da propriedade e o acordo de Corinne de embarcar num avião para fora do país pela manhã. Os advogados de Vincenzo cuidariam do resto. Sentei-me no SUV enquanto partíamos, vendo a academia desaparecer atrás de nós. O lugar onde eu havia ensinado por 2 anos. O lugar onde eu havia reconstruído uma pequena versão de uma vida. O lugar que havia sido uma mentira desde o início. Estás bem? Perguntou Vincenzo baixinho. Não sei. Olhei para as minhas mãos, surpreendida por vê-las firmes. Pensei que me sentiria diferente, vitoriosa ou aliviada ou algo assim. Mas só me sinto vazia. Isso é normal. Acabaste de confrontar a pessoa que destruiu a tua vida. Não há regras para como isso deve ser sentido. Ela estava certa sobre uma coisa. Olhei para ele. Não sou quem eu era. Não sou a professora grata e invisível. Não sou a dançarina destruída. Não sei quem sou agora. És a mulher que levou um tiro por uma criança, que viu padrões que a minha segurança não viu, que acabou de enfrentar um predador e venceu. A sua mão encontrou a minha no escuro. És a Natalie. Isso é o suficiente.
A sua mão era quente, sólida, real, uma âncora no meio de tudo que estava a desmoronar. O que acontece agora? Perguntei. Agora garantimos que a Sofia está segura. Garantimos que a Corinne cumpra o acordo. Garantimos que ninguém mais tente usar a minha filha como moeda de troca. Ele fez uma pausa. E tu decides o que queres. Se queres ficar, se queres voltar a dar aulas, se queres algo completamente diferente. A escolha é tua. A minha escolha. Não a dele. Não a da Corinne. Minha. Pela primeira vez em 2 anos, acreditei nisso. Sofia ainda estava a dormir quando voltamos para a propriedade. A casa estava silenciosa, exceto pelos passos suaves dos seguranças a fazerem as suas rondas. Deves descansar, disse Vincenzo à minha porta. Foi uma longa noite. Sempre que fecho os olhos, vejo o rosto dela, admiti. Como ela estava calma. Como ela se importava tão pouco. Pessoas como a Corinne não sentem remorso, sentem inconveniência, disse ele. Mas ela se foi. Ela não vai voltar. Entrei, fechei a porta e fiquei no escuro, com o coração batendo forte por motivos que nada tinham a ver com medo. A ligação veio às 4 da manhã. Acordei com um susto com batidas na minha porta, a voz de Tony urgente através da madeira. Senhorita Pierce, precisamos de si. Agora. Vestia-me rapidamente e abria a porta. O rosto de Tony estava sombrio. O que aconteceu? A Corinne nunca chegou ao aeroporto. O carro dela foi encontrado abandonado na estrada de acesso à propriedade. Vazio. Ele já estava em andar, esperando que eu o seguisse. Alguém a levou. Achamos que foram os Antonovs. Por que a levariam? Porque ela falhou. Ela deveria entregar Sofia, mas em vez disso, entregou uma confissão que os liga à tentativa de homicídio de uma criança. Chegamos ao escritório de Vincenzo. Eles estão a amarrar as pontas soltas. Vincenzo estava atrás da sua secretária, com vários ecrãs a mostrar imagens de vigilância, o telefone colado ao ouvido. Ele olhou para cima quando entrei e fez um gesto para que eu me sentasse. Não importa o custo. Encontrem-na. Ele terminou a chamada. Natalie, preciso que fiques com a Sofia hoje. Não a percas de vista. O que está a acontecer? Os Antonov têm a Corinne. Vão interrogá-la, descobrir o que ela nos contou. Quem mais sabe? A sua expressão era impassível. Depois, tu estarás isso. Virão atrás da Sofia. Uma última tentativa antes de cortarem as perdas e deixarem a cidade. Quando? Hoje. Talvez esta noite. Eles vão agir rapidamente antes que eu consiga reforçar a segurança. Ele levantou-se e contornou a secretária. Vou tirar a Sofia de qualquer exposição. Nada de estúdio, nada de sair, nada. Ficarás com ela na sala segura interior até isto acabar. E tu? Vou tratar dos Antonovs, de forma permanente. A maneira como ele disse isso não deixava margem para interpretações. Vincenzo, isto acaba hoje, de uma forma ou de outra. Ele segurou os meus ombros gentilmente. Mantém-na em segurança. É tudo o que preciso que faças. Consegues? Sim. Ótimo. Ele soltou-me, mas os seus olhos permaneceram nos meus. Se algo acontecer comigo... Não. Se algo acontecer, ele continuou, há documentos no cofre. Documentos de tutela. Sofia ficará com você. Custódia legal total. Acesso a tudo o que ela precisar. Tony sabe os códigos. O peso do que ele estava a dizer me atingiu. Você não vai morrer. Provavelmente não. Mas se eu morrer, preciso de saber que ela ficará com alguém que a ama. Alguém que a proteja. Alguém que a veja. A sua mão segurou o meu rosto. Alguém que já fez tudo o que estou a pedir, antes mesmo de eu saber pedir. Vincenzo, promete-me. Eu prometo. As palavras saíram pesadas. Mas tu vais voltar. Sim. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto. Eu vou. Então ele se foi, Tony e meia dúzia de homens a segui-lo. E eu fiquei sozinha com o peso de uma promessa que rezei para nunca ter que cumprir. Sofia acordou às 7, confusa sobre por que estávamos a tomar o pequeno almoço na pequena sala interna, em vez da sala de jantar. O tio Enzo teve que ir trabalhar cedo. Expliquei, mantendo a voz leve. Então hoje somos só nós. Pensei que poderíamos ter um dia preguiçoso. Filmes, livros,
Talvez alguns alongamentos suaves, se as tuas pernas estiverem inquietas. Sem aula de verdade? Hoje não, querida. Ela aceitou isso com a resiliência de uma criança que já havia aprendido que os adultos às vezes precisavam mudar os planos por razões misteriosas. Assistimos a filmes. Lemos. Ensinei-lhe um jogo de cartas que a minha mãe me ensinara. E tentei não pensar em Vincenzo, algures por aí, a caçar ou a ser caçado. A chamada chegou às 2 da tarde. A voz de Tony estava tensa. Temos uma situação. Eles estão a avançar na propriedade. Vários veículos fortemente armados. O chefe quer que fiques em confinamento, agora. Quanto tempo até eles chegarem? 10 minutos. Talvez menos. Ouvi tiros ao fundo. Estamos a enfrentá-los no perímetro, mas alguns podem passar. Fecha a sala segura. Não a abras para ninguém, exceto para mim ou para o chefe. Entendido? Entendido. Desliguei. Virei-me para a Sofia com um sorriso que não sentia. Ei, querida, vamos jogar um jogo. Lembras-te da sala segura que o tio Enzo te mostrou? Os seus olhos arregalaram-se. Alguém mau está a chegar? O pessoal do tio Enzo está a manter-nos em segurança. Mas, por precaução, vamos para a sala especial e esperaremos lá até ele vir buscar-nos. Está bem? Ela acenou com a cabeça, assustada, mas confiante. Está bem. Peguei na sua mão e atravessamos rapidamente a casa até a sala interior reforçada. Porta de aço sem janelas, provisões para 3 dias, se necessário. Tranquei-nos lá dentro, engatei as fechaduras e puxei a Sofia para perto de mim. Vai ficar tudo bem, sussurrei no seu cabelo. Prometo. Lá fora, ouvi o som distante de tiros. Esperamos na sala segura durante o que pareceram horas. A Sofia acabou por adormecer ao meu lado, exausta pelo medo. Fiquei acordado, a ouvir cada som, cada vibração através das paredes. Mais tiros, gritos, algo que poderia ter sido uma explosão. Depois, silêncio. O silêncio era pior do que o barulho. Não sei quanto tempo ficamos ali sentados em silêncio. Tempo suficiente para as minhas pernas ficarem com cãibras. Tempo suficiente para Sofia acordar, perguntar se tinha acabado e depois adormecer novamente, quando lhe disse que tínhamos de esperar um pouco mais. Então, 3 batidas na porta. Uma pausa. Mais 2 batidas. O código que Vincenzo me ensinara. Verifiquei a imagem da câmara, granulada, mas clara o suficiente. Vincenzo estava do outro lado, com sangue na manga, exaustão estampada no rosto. Abri a porta. Ele entrou, os olhos indo imediatamente para Sofia, adormecida no banco, depois para mim. Verificando, catalogando, certificando-se de que estávamos inteiros e ilesos. Acabou, disse ele baixinho. Eles foram-se embora. Todos eles. A Corinne? Morta antes de chegarmos lá. Mataram-na para impedir que continuasse a falar. A sua expressão era sombria. Recuperamos o corpo dela. Encontramos provas que ligam os Antonov a uma dúzia de outros crimes. O suficiente para destruir toda a operação deles. E os homens que vieram aqui? Os que sobreviveram ao tiroteio estão sob custódia federal. O Tony certificou-se disso. Ele dirigiu-se ao banco e sentou-se pesadamente, como se o peso do dia finalmente o estivesse a atingir. Capturamos 8 deles vivos. Estão a confessar ao FBI neste momento, a revelar tudo para evitar penas mais longas. E a liderança dos Antonov. Dmitry Volkov, o homem que se encontrou com a Corinne, foi preso há 2 horas. As provas que recuperamos do interrogatório da Corinne ligaram-no diretamente ao ataque do atirador furtivo, além de uma dúzia de outros assassinatos, extorsão e tráfico. A voz de Vincenzo estava fria de satisfação. Ele vai morrer na prisão. Assim como o seu chefe, Alexei Antonov. O FBI invadiu as operações deles em 3 estados. Apreendeu tudo. Contas, propriedades, armas. Toda a organização está acabada. Eles não podem voltar? Não podem reconstruir? Não, eu certifiquei-me disso. Ele olhou diretamente para mim. Eu dei tudo ao FBI. 20 anos de podridão que eu tinha sobre eles. Crimes, testemunhas, registros financeiros. Queimei todas as pontes, pedi todos os favores, certifiquei-me de que não há buraco por onde eles possam escapar. A família Antonov está acabada. Para sempre. Sentei-me no banco ao lado dele. Destruiu-os. Destruiu o poder deles, a liberdade deles,
a capacidade deles de magoar outra criança. O maxilar dele cerrou-se. Alguns dos homens de nível inferior fugiram do país antes que pudéssemos apanhá-los. Estão a fugir, assustados, a olhar por cima do ombro para o resto das suas vidas. Isso é justiça suficiente para covardes. E os que morreram hoje, durante o ataque? 5 homens. Eles escolheram entrar na minha propriedade, armados, com o objetivo de atacar a minha família. Ele disse isso sem remorso. O meu pessoal defendeu-nos. É tudo. Devia ter me horrorizado. O número de mortos, a violência, o cálculo frio de tudo isso. Mas tudo o que senti foi alívio. Sofia estava segura. As pessoas que tentaram matá-la estavam mortas, presas ou a fugir com medo. A justiça nem sempre era limpa, mas estava feita. Sofia está segura agora, disse eu. Desta vez é para valer. Sim, ele pegou na minha mão. Os Antonovs estão acabados. Corinne está morta. Todas as pessoas que sabiam sobre Sofia, que a perseguiam, que venderam a sua segurança, todas elas se foram. Ela pode crescer agora, ser uma menina normal, tão normal quanto a minha filha pode ser, pelo menos. O alívio me atingiu como uma força física. Eu me inclinei para ele, tremendo de repente. Acabou mesmo. Sim. O seu braço envolveu-me, firme e seguro. Mantiveste-a em segurança. Como eu sabia que farias. Estava aterrorizada. Eu também. Ele olhou para a Sofia com uma expressão suave e vulnerável no rosto. Mas ela está aqui. Tu estás aqui. É tudo o que importa. Ficamos sentados em silêncio por um momento, com o braço dele à minha volta e a Sofia a dormir tranquilamente no banco ao nosso lado. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Agora vamos descobrir como é a normalidade. Para a Sofia, para nós. Ele virou-se para mim. Falei a sério no que escrevi nos documentos de tutela. Quero-te na vida dela, para sempre. Como professora dela, como sua... Não sei qual é a palavra. Segundo pai, talvez. A pessoa que equilibra a minha escuridão com a tua luz. Vincenzo, sei que é pedir muito, sei que esta vida é perigosa e complicada e nada parecida com o que planeaste. A sua mão encontrou a minha, entrelaçou os nossos dedos. Mas tu já fazes parte desta família. A Sofia ama-te. Eu... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Preciso de ti aqui. Não só por ela, por mim. O meu coração batia forte. O que estás a dizer? Estou a dizer que quero que fiques, não como funcionária, testemunha protegida ou acordo temporário, como família. Os seus olhos escuros fixaram os meus, vulneráveis de uma forma que eu nunca tinha visto. Como minha. A palavra pairou entre nós, carregada de significado. Não estou a pedir-te em casamento hoje, continuou ele. Não estou a pedir que abdique da sua independência ou que me deixe controlar a sua vida. Estou a perguntar se quer construir algo aqui. Comigo. Com a Sofia. Algo real. Olhei para ele. Este homem perigoso e poderoso que me protegia, confiava em mim, me valorizava, que me tinha dado espaço para encontrar a minha própria força, em vez de tentar controlá-la, que me ouvia quando eu falava, acreditava quando eu percebia coisas, recuava quando eu precisava de lutar as minhas próprias batalhas, que me fazia sentir vista de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Perdi tudo há 2 anos, disse baixinho. A minha carreira, o meu corpo, o meu futuro. Pensei que passaria o resto da minha vida invisível, ensinando os sonhos de outras pessoas porque os meus tinham sido destruídos. Natalie, mas tu estavas certo. Aquilo não era viver, era sobreviver. Virei a minha mão e apertei os dedos dele. Estar aqui, contigo e com a Sofia, é a primeira vez em 2 anos que me sinto viva. Como se eu fosse importante. Como se o meu potencial não fosse desperdiçado. Tu és importante. A voz dele era firme. Sempre foste importante. Eu apenas te ajudei a lembrar disso. Sim, tu ajudaste. Respirei fundo. Então sim, eu vou ficar. Eu quero ficar. Eu quero construir algo real contigo. O sorriso que cruzou o rosto dele foi como o nascer do sol. Lento, quente, transformador. Ótimo, disse ele, porque eu não vou deixar-te ir. Então ele se inclinou, e desta vez eu fui ao seu encontro. O beijo foi tudo o que 3 semanas de tensão, confiança e sobrevivência construíram.
Suave no início, quase questionador, depois mais profundo quando me inclinei para ele e a sua mão subiu para segurar a minha nuca. Ele tinha gosto de café, perigo e promessas cumpridas. Senti a sua outra mão deslizar para a minha cintura, puxando-me para mais perto, e eu fui de boa vontade, a minha mão boa segurando o seu ombro. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, a sua testa repousou contra a minha. Queria fazer isso desde o hospital, admitiu ele. Escondeste bem. Anos de prática. Ele afastou-se ligeiramente, os olhos escuros a procurarem os meus. Mas cansei-me de esconder. Cansei-me de fingir que és apenas a professora da Sofia ou alguém sob a minha proteção. És mais do que isso. És mais do que isso desde o momento em que te mudaste. Então, o que sou agora? Minha. Ele disse isso de forma simples e segura. Se quiseres ser, eu quero ser. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez, como se selasse uma promessa. Quando ele se afastou, Sofia estava a acordar ao nosso lado, piscando os olhos sonolenta. Tio Enzo? Ela sentou-se, viu-o e lançou-se nos seus braços. Estás bem? Estou bem, Picola. Tudo está bem agora. Ele abraçou-a com força, com um braço à sua volta e o outro ainda estendido para mim. Estamos todos bem. Estamos todos juntos. É isso que importa. Ela olhou para nós, observando as nossas mãos entrelaçadas, a forma como estávamos sentados juntos. Tu e a menina Natalie, vocês vão ficar juntos? Como casados? Um dia, talvez, se a menina Natalie quiser. Ele olhou para mim com uma pergunta nos olhos. Pensei sobre isso, sobre esta família estranha, quebrada e linda, que construímos a partir da violência e da confiança e de nos escolhermos uns aos outros repetidamente. Sobre a Sofia, que precisava de estabilidade e amor. Sobre o Vincenzo, que me devolveu a minha força ao nunca me pedir para ser menos do que eu era. Sobre a vida que eu poderia ter aqui, se fosse corajosa o suficiente para escolhê-la. Um dia, concordei. Vamos começar hoje e ver no que dá. Sofia sorriu. Isso significa que a senhorita Natalie vai ficar para sempre? Se ela quiser, disse Vincenzo. Eu quero, disse a ambos. Muito. 3 meses depois eu estava no novo estúdio. Não aquele na propriedade de Vincenzo, mas aquele que construímos na academia. A academia que não era mais de Madame Corinne. Agora era a Fundação Juliana para Jovens Bailarinos em homenagem à mãe de Sofia. Um lugar onde crianças talentosas podiam treinar sem serem exploradas. Onde os professores eram valorizados e protegidos. Onde nenhuma criança seria vendida para gerar lucro. Eu assumi o cargo de diretora. Vincenzo insistiu. Deu-me controle total e financiamento para tornar a academia tudo o que eu sempre sonhei que ela pudesse ser. Sofia estava agora na turma avançada, prosperando sob um treino estruturado que a estimulava sem a esgotar. Outros alunos tinham chegado, crianças com bolsas de estudo, como eu já tinha sido. Crianças com talento real e sem recursos. Crianças que precisavam de alguém que as visse. Eu via todas elas. A porta abriu-se. Vincenzo estava ali, com o seu fato de trabalho ligeiramente desalinhado pelo dia. Ele tinha estado na cidade a tratar de negócios, principalmente do tipo legal, embora eu não tenha feito muitas perguntas sobre o resto. Como foi a aula? Perguntou ele. Boa. A Sofia está a ficar mais forte. As extensões dela estão lindas. Eu me aproximei dele, deixei-o puxar-me para perto. Como foi o teu dia? Longo. Melhor agora. Ele beijou a minha têmpora. Pronta para ir para casa? Casa. A palavra ainda parecia nova, frágil, mas estava a começar a encaixar. Quase. Tenho mais uma aula em 20 minutos. Eu espero. Ele sentou-se na cadeira de observação, a mesma que ocupara uma dúzia de vezes antes, observando-me a dar aula com uma intensidade que deveria ser desconcertante, mas que, de alguma forma, parecia ser carinhosa. Sofia irrompeu pela porta, já vestida com o colã da aula seguinte. Tio Enzo, viste o meu tour GT hoje? A menina Natalie diz que está quase perfeito. Não vi, mas vou ver na tua próxima aula. Ele puxou-a para um abraço rápido. Vai aquecer. Vamos levar a menina Natalie para jantar depois. Por isso, prepara-te para sair às 6. Ela saiu a correr. Eu a observei partir. Essa criança que eu salvei, que me salvou em troca,
que me trouxe para uma vida que eu nunca poderia ter imaginado. O que você está pensando? Perguntou Vincenzo, lendo minha expressão. Que há 2 anos eu achava que minha vida tinha acabado, que eu nunca dançaria, nunca ensinaria nada significativo, nunca seria mais do que invisível e quebrada. Eu me virei para ele, e agora estou aqui, contigo, com a Sofia, a gerir uma academia, a fazer a diferença. Tu sempre farias a diferença. Só precisavas do palco certo. Ele puxou-me para mais perto. Fico feliz por ter te dado isso. Deste-me mais do que isso. Beijei-o, suave e com certeza. Devolveste-me a mim mesma. Os seus braços apertaram-me com mais força. Tu fizeste isso sozinha. Eu apenas me certifiquei de que estavas segura o suficiente para tentar. Talvez isso fosse verdade. Talvez ambos tivéssemos salvado um ao outro de maneiras diferentes. Eu amo-te, eu disse. A primeira vez que eu disse isso em voz alta, embora já sentisse isso há semanas. Os seus olhos ficaram escuros, intensos. Eu também te amo, desde que viste aqueles horários e percebeste o que a minha equipa de segurança não conseguiu. Desde que enfrentaste a Corinne sem vacilar. Desde que nos escolheste, mesmo quando era perigoso. A melhor escolha que já fiz. A segunda melhor, corrigiu ele. A primeira foi atirar-te à frente daquela bala. Tudo de bom começou aí. Então, ainda bem que me mudei. Eu também. Ficamos ali, no estúdio vazio, com a luz do sol a entrar pelas janelas e o riso da Sofia a ecoar do vestiário. Esta vida que construí das cinzas daquela que me foi roubada. Esta família que escolhi e que me escolheu de volta. Já não era invisível. Já não estava destroçada. Estava exatamente onde devia estar. E pela primeira vez em 2 anos podia dizer com absoluta certeza, estava em casa.